Caim é uma figura importante na Bíblia, servindo como exemplo para muitos de um ato de crueldade e um aviso a todos sobre a ação do mal nas coisas pequenas. Porém, no mundo das trevas, este personagem ganha um nível de importância nunca antes visto. Se torna o pai sombrio, o primeiro dos vampiros, uma lenda e um mito que quase não é humano desde seu início e chega a tremer sectos, organizações apenas com o seu nome. Olá, seres da noite e cainitas! Hoje, antes de entrarmos no mundo de Caim, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentassem, que é para eu fazer um vídeo sobre os antediluvianos, e também para quem puder se tornar membro do canal, agora vai ter acesso antecipado a uma semana, preferência nas respostas e também outros benefícios por vir, planos a partir de R$2 para quem quiser doação direta por Pix, mas o importante é assistir até o final. Para quem ainda não for inscrito, se inscrever e então deixar aí rolar a vida. E para quem já for um pouquinho mais antigo neste canal, deve estar se perguntando, este vídeo aqui já não existe, mas quer dizer, sim, tá até passando aqui, esse é o meu primeiro vídeo sobre Vampiro à Máscara, na verdade é um dos meus primeiros vídeos de lore que eu fiz aqui no canal, e eu quero refazê-los porque eu acho que eles faltam um toque aí mais especial, né, muito no começo do canal, e eu quero fazer alguns remakes aí para vocês, começando então com o Caim, ok? A informação dos outros vídeos ainda é válida, aqui é só um tapa geral. E só para deixar bem claro, esse aqui não é um vídeo sobre a Bíblia, tá? Esse aqui não é um vídeo sobre o Caim bíblico, esse aqui é inspirado na Bíblia, então não é para ofender e nem falar sobre a religião de ninguém. Caso a pessoa pule isso aqui e depois venha falar alguma coisa, eu vou considerar a pessoa uma analfabeta digital. Bom, a genealogia de Caim é muito fácil de acompanhar, afinal de contas, ele é o primeiro filho de Adão e Eva, lembra deles? Os dois primeiros seres humanos, ainda que tenhamos Lilith, que será uma parte importante na história. Depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles então tiveram Caim e depois Abel. Por algum motivo, Caim e Abel, possivelmente Adão e Eva também, faziam sacrifícios ou oferendas a Deus para tentar, sei lá, resgatar o perdão dele, para agradar ao Senhor, alguma coisa do tipo. E no Velho Testamento e em outras partes também, é demonstrado que Deus gosta muito mais de oferendas que tenham sangue de animais, carnes, peles, dentre outros. Frutos e outras coisas são geralmente muito mais utilizados como decorações ou como coisas mais de lado, mais de canto. E aqui não é diferente. Em uma das ofertas, Caim oferece os melhores frutos, os melhores legumes e verduras para Deus. Afinal de contas, ele seria um agricultor, enquanto Abel lhe dá um cordeiro, the Lamb of God. E Deus simplesmente fala, eu gostei mais daquele. O que é uma coisa não meio estranha de ser feita. Mas, ok. E Caim fica putaço. O cara fala, mas que... Você gosta de carne novinha? Você vai ver só. Vai lá, chama Abel pro meio do mato, taca-lhe a tijolada na cabeça, ou a pedrada na cabeça, e todo mundo ouve o som, First Blood. E aí, então, nasce o primeiro assassino. Caim mata Abel. Assim, a passagem na Bíblia, eu sei que não tem graça pra muita gente, mas acho que tem um ar cômico hoje em dia, que é tipo, Deus pergunta pra Caim, Caim, cadê teu irmão? Eu vou lá saber, mano. Não foi bem isso que ele disse, mas é o que ele quis dizer, tipo, eu vou lá saber? Oxi. Tava assim quando eu cheguei, cara. Eu sou lá guardião do meu irmão para saber onde ele estava. Mas o Caim, acho que no mundo das trevas é muito mais direto, que ele oferta o sangue e a carne de Abel. E Deus fala, mano, não, assim não pode, assim não dá. E vai lá e marca Caim
dá a marca de Caim para ele. Essa marca de Caim ela é muito, muito ambígua, porque ninguém realmente sabe o que ela é. Pode ser uma coisa sobrenatural, que as pessoas sintam como se fosse uma aura, pode ser literalmente uma marca que ele tenha, mas assim, o que é importante é que ele tenha a marca de Caim, que é como se fosse a marca da maldade inicial. Você tem um pecado inicial ali do Adão e Eva, tem-se então a maldade inicial com Caim. Ele é o primeiro a cometer esses tipos de atos contra os seus. E depois ele vai ser expulso para Nod. Então imagina que vai ter aqui o Jardim do Éden, que deve ser uma coisa minúscula, né, ou pequena. No Jardim do Éden, então, tinha umas terras em volta, que devia ter ainda sol e tal, mas não era o paraíso. E aí tem essas partes, beleza. E depois disso vai ter as terras de Nod, que é tudo escuro ainda, que são as trevas. Caim e Lilith. E aqui vamos começar então com a presença de outro ser mitológico, que é Lilith, Lilith. A Lilith é um personagem muito mais complexo do que eu vou poder explicar aqui para vocês. Desde as origens delas suméricas, até o que ela representa na Bíblia, até o que ela representa no mundo das trevas. Eu já tenho um vídeo sobre ela, que é dessa mesma sequência de vídeos antigos que eu tenho. É muito legal, é bem informativo. Se vocês quiserem, eu posso também refazê-lo. Então eu não vou ficar ponderando muito sobre Lilith aqui. O importante é que ela foi a primeira esposa de Adão e também foi expulsa do paraíso. Mas a história dela é muito doida. Bem, só para deixar claro, aqui eu estou tomando como referência o livro de Nod e vou complementar algumas coisinhas com o livro que está aqui anotado. Daqui, Revelações da Mãe Sombria, tá? Que é basicamente a Lilith contando alguns dos eventos. Porque tem coisas que não se contradiz no Revelações, mas em Nod é muito rápido. Tem uma passagem de tempo que no Nod é muito rápido, que no Revelações dá uma ampliada. Então eu vou usar os dois aqui como base para poder caminhar. O que importa é que Lilith encontra Caim, ou Caim encontra Lilith, não decidimos ainda. E, a partir desse ponto, ela começa a nutrir Caim. Dá-se a entender que ela o alimenta com sangue e depois com frutos. Ela teria um jardim, o jardim de Lilith, que seria uma cópia do Éden, ou uma tentativa dela de copiar o Éden, mas são várias tentativas falhas que ela tem. Os dois ficam ali nesse jardim, uma relação meio mãe, filho, amantes, tutora, pupilo, tudo isso e muito mais, creio eu. Porque a Lilith ela acaba ensinando os seus dons mágicos para o Caim. O que isso significa? Muito difícil de dizer com uma certeza. No mundo das trevas geralmente é assim, né? Tem muita coisa ambígua. Principalmente nesse iniciozão do mundo. Por que eu digo isso? Pode ser que Lilith tenha ensinado ele magicar com K, que é você basicamente mudar a realidade a seu bel prazer. Pode ter ensinado para ele, porque a Lilith, ela basicamente é uma das primeiras magas. Pode ter ensinado para ele com os seus próprios poderes, tipo, dado uma tutoria, falou, olha, sei lá, faça elevar o cosmo no seu coração, ou não, not for a Jedi, alguma coisa do tipo. Uma coisa é certa, ela treinou o Caim no jardim dela, é como se fosse um jardim mágico, que ele passava por um treinamento como se fosse uma tortura, tá? Chegava a ser torturante, ele ficava exausto, sangrava, ficava lá todo podre no chão, e a Lilith ia lá e o alimentava, possivelmente com sangue. Quais essas versões? Não se sabe. Quem sabe todas, quem sabe nenhuma. O importante é que Lilith treina Caim em algum meio e tem alguma relação com ele um pouco mais íntima. Pode ser de mãe para filho ou algo do tipo. De forma ou outra, é daqui que Caim vai começar a desenvolver as suas primeiras disciplinas. Para quem não sabe, disciplinas são os poderes dos vampiros no mundo das trevas. Quais disciplinas? Possivelmente todas. De novo, aí vai ficar muito, sei lá, muito bambo aqui. Tudo bem, isso aconteceu durante algum tempo, tá? Há quanto tempo? De novo, não se sabe. Tempo aqui é uma coisa extremamente relativa. Eu vou falar sobre daqui a pouco.
Até que 4 arcanjos vão ali para Caim. Na verdade, 3 mais 1. O último vai ser o Gabriel. Por que vai ser importante? Daqui a pouco eu explico. E eles falam assim pro Caim: ó, Caim, passou um tempo, já Deus falou, pô, se você se desculpar aqui agora, Deus vai te perdoar. Aí, só que Caim já estava muito diferente, já era um Caim diferente. Agora ele já tinha conhecimento mágico, seja qual conhecimento for, já tinha conhecimento do mundo, já era um Caim um pouco diferente. E aí Caim falou, não, nem fuder. E não. Ele negou aos arcanjos, e aí um a um os arcanjos começaram a amaldiçoar ele. Ah, você vai comer das cinzas e beber do sangue, os seus filhos vão se matar uns aos outros, seu pinto vai cair, e assim foi. Foram amaldiçoando Caim, amaldiçoa, e até então que é meio que pensado que antes disso Caim não era vampiro, tá? Ele era uma outra coisa. É, na minha interpretação, a partir deste ponto que Caim vira o primeiro vampiro, ele vira o pai sombrio. Ele já era forte antes, e só que aí essa maldição entra em contato com a outra maldição, e forma então o que a gente vai chamar então de Caim, o primeiro El Vampiron. E o último arcanjo, no caso o Gabriel, ele oferece o caminho da salvação, que é a mítica Golconda, que eu sempre falo Galconda. Meu círculo de amigos, inicialmente, quando eu aprendi a jogar Vampira Máscara, todo mundo falava Galconda, então é um erro de pronúncia que eu tenho da vida. Então se eu falar Galconda em algum momento, não é erro meu. Não é erro meu, sim. Mas vocês entenderam, tá explicado o erro. Agora, por que os arcanjos amaldiçoaram ele e não só sentaram sarrafo no negócio? Porque assim, era uma época muito mais violenta nesses tempos míticos aí. Eu acredito que eles não tenham finalizado com Caim nesta época, porque já tinha alguma ligação da Lilith com o Lúcifer, Luciférios, o Estrela da Manhã, o Sete Pele, vocês entenderam? E com isso, os arcanjos teriam ficado um pouco mais tipo, melhor não, melhor sim, vamos lá, vamos, não vamos. E acabaram por não finalizar todo mundo, porém, fizeram então com que todo mundo, com que Lilith abandonasse Caim, porque falou, mano, você vai ficar trazendo esses caras aqui pra minha porta, não dá certo. Caim foi amaldiçoado e foi enxotado do jardim da Lilith. O que deixou ele também encafufado, que vai ter uma passagem mais pra frente, bem interessante. Caim e o exílio. O exílio e o tempo, para ser bem exato, porque Caim é dito que ele passaria gerações vagando. O que é uma geração? É quando tem uma, sei lá, é difícil, uma geração é tipo 6 anos, eu acho. 6, 8 anos, alguma coisa do tipo assim. Tá. É um período de tempo que tem as pessoas daquele período, que nascem naquele período, tem um mesmo ideal. Tá? Ou se não geração, poderia ser também quando os filhos de alguém acabam tendo outros filhos. Pode ser uma geração. É uma coisa complicada. Isso aqui, porque daqui a pouco a gente fala sobre geração em vampirismo, que é outros 500. E ainda tem o problema do tempo, porque nada daqui tem um tempo exato. Absolutamente nada. Ou seja, a gente precisa pensar aqui em tempos míticos. Quando a gente fala em tempo mítico, ou tempo etéreo, eu diria até mesmo, a passagem de tempo fica muito bamba. Pois, quanto tempo se passou de Adão e Eva ter Caim, depois Abel? Quanto tempo o Caim não ficou... O Deus não ficou falando, não, Abel é melhor, e Caim foi lá dele a pedrada. Foi de primeira? Acho difícil, porque eles já eram adultos, já tinham que sobreviver, já tinham que fazer sacrifícios há muito tempo. Creio eu que tivesse mais tempo. Então, o tempo aqui, ele é muito relativo. E não é uma falha dos livros nem da lore, é só que a gente tem que parar para pensar nesse tipo de coisa. Pois tudo isso que nós estamos falando aqui, no mundo das trevas, o nosso tempo existe, ou é parecido pelo menos. Ou seja, os primeiros humanos até lá tem muita parte que a gente não tem conhecimento
histórico, a gente tem conhecimento arqueológico, a gente não tem registro, né? Os primeiros homens não faziam registros escritos. Isso começou em, sei lá, nas primeiras civilizações, o que demorou muito para acontecer. A passagem de tempo pode ser muito pequena, pode ser muito grande. Para essa segunda parte, eu creio que da primeira saída de Caim, lá das terras, junto com a mamãe, papai e irmão, até aqui, até ele voltar para nossa história de novo, vai ter passado muito tempo. Por quê? Vai ser tempo suficiente de passar para 3 pessoas para uma cidade. E isso, querendo ou não, em tempos antigos, era muito tempo. Por causa de doença, por causa de morte, por causa de um monte de coisa, a propagação de pessoas nos tempos de hoje, mortalidade infantil é uma coisa muito pequena. Pelo menos na nossa sociedade aqui, do que era há 1000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Então tem que ter isso muito em mente. Então, para sair de alguns aqui para uma cidade é muito tempo. Ainda assim, chegamos então na primeira cidade. A primeira cidade tinha o nome de Ubar. O nome Enoque seria dado mais tarde. É interessante porque Ubar é uma cidade que dizem muitos estudiosos do cristianismo que seria realmente uma das primeiras cidades, ou pelo menos uma cidade antiga para burro. Aqui é onde vai começar os conflitos, de todas as formas possíveis. Porque enquanto o livro de Nod e as revelações tem assim, umas partes que falta informação aqui, o outro dá. Falta informação aqui, o outro dá, tal, dá meio subtexto, você meio que entende o contexto. Aqui, como vai começar a entrar muita gente, começa a ter até mesmo conflitos de o que aconteceu. Foi isso? Foi aquilo? Não foi nenhum. Não se sabe. Vamos começar com o simples. Enoque nem seria... Não é que não seria. Conforme um dos relatos, Enoque nem mesmo seria rei da cidade. Ele seria o filho dos reis, né, do rei e da rainha, que seriam transformados em vampiro. E aí depois ele vira rei. Nem mesmo se sabe se Caim chega à cidade ou se Enoque manda chamar Caim. Porque tem um andarilho que ninguém gosta. Aí ele falou, não, chama esse cara pra cá. Tem essa versão, que é Enoque, que sabe de Caim, né, ouve falar de Caim, e fala, não, traz esse cara pra cá, eu acho que ele pode ser importante pra gente. Tem aqui, Caim entra na cidade, tem um que a população chama Caim, fala assim, bora Caim. Qual dessas versões é verdade? Não se sabe. O importante é que todas elas acabam meio que no mesmo paralelo, tem muita coisa que a gente vai saber. Por exemplo, o que a gente sabia é que Caim entra em Enoque. O que a gente vai saber, a gente vai pular um pouco, vou contar uma reta, depois eu vou voltar. A gente sabe que Enoque, né, Ubar vai se tornar Enoque, devido ao seu antigo rei. Caim vira o governante de Enoque. Caim vai transformar pelo menos três pessoas em vampiro, que é Enoque, Zila e Irad. Não é nessa ordem, né? Enoque, Irad e Zila. Vai ter um monte de vampiro. Enoque a cidade se torna a capital do mundo, pois apesar de ser a primeira cidade, deve ter outras vilas por perto, deve ter outros humanos, outras cidades se formando, e eles vão conquistando muito, se tornando então a grande capital do mundo. É uma utopia para os vampiros e um bom lugar para os humanos, apesar dos apesares. Só que eu acho que para explicar melhor a primeira cidade, para explicar melhor algumas coisas, eu acho que a gente vai ter que explicar algumas histórias dentro da primeira cidade e eu para dar alguns contextos interessantes para vocês. Os amantes. Muitos dos relatos dizem que os primeiros humanos a realmente serem transformados por Caim seriam os amantes, seriam um casal. Agora, quem é este casal é duvidoso e também que se sabe que eles morrem, não muito distante. A versão mais bela, que é contada na verdade até pelo terceira geração antediluviana,
o terceira geração toreador. Ele diz que Caim viu um casal ali muito bonito, formoso, e que tinha um amor muito puro os dois. Eles eram amantes, né? Realmente se amavam muito. E Caim falou, pô, uma pena que algum dia eles vão de arrasta. Caim então vai lá e transforma os dois em vampiros. E quando eles percebem que eles não poderiam ter filhos, eles então se jogam ao sol. Né? Uma tragédia. E um ensinamento para Caim falou não transformar as pessoas assim do nada. A segunda hipótese é que esses amantes seriam, na verdade, o rei e a rainha de Enoque, na época Ubar. Assim, aí fica muito confusa a história. Porque pode ser que eles tenham chamado Caim para transformar eles em vampiro. Pode ser que eles tenham chamado Caim e Caim transformou eles em vampiro como recompensa. Ou alguma coisa do tipo. O importante é que eles se transformaram em vampiros. Só que tudo isso é meio que um plano de quem? De quem? Do Enoque. O Enoque vai lá. Ah, você transformou os dois? Beleza. Ele pede para alguém ir lá e finalizar o pai e a mãe deles como vampiros. E quem ele pediu para isso fazer? Teoricamente teria sido o Hakim ou o terceira geração Assamita ou algo do tipo. E ele então teria matado isso, conforme os Assamitas foi isso que aconteceu. Tá, ele usou o sangue do rei e da rainha para se transformar em vampiro. Assim, é tudo muito ouvi dizer também. E é bem interessante essa versão para mim. O importante é que os amantes acabam mortos, Caim acaba no trono. Por que isso é interessante? Demonstra para Caim que o sangue dele é amaldiçoado. Ele também descobre, possivelmente sozinho, como fazer vampiros. E aí o barato começa. Então esses dois primeiros são importantes porque vão causar uma amargura no coração do Caim. Querendo ou não, seriam os primeiros filhos dele. Nossa, é muito interessante isso. Porque os primeiros vampiros que Caim transforma vão pro saco rapidinho. Seja por se jogar no sol, seja por assassinato, uma tramóia interna já acontecendo. É extremamente fascinante. E já que eu tô aqui falando de geração e tal, e pra quem não sabe muito, tá falando, mas o que é uma geração de vampiro? Agora sim a gente vai falar de geração vampírica. Ó, geração vampírica é a quantos passos você está de Caim, ou se você é Caim. A ideia é o seguinte, Caim é a primeira geração, ele é o primeiro vampiro. Os amantes, aquele que ele transformou em vampiro, seriam uns segundas gerações. Ou seja, eles têm o sangue de Caim, porém eles são um pouquinho mais fracos do que Caim. E é sempre assim, tá? O quanto maior a geração, tá? Mais diluído é a maldição, mais diluído é o seu sangue vampírico original. Nas noites modernas, assim, tipo 13ª, 14ª. 14ª pra mim nem é vampiro no mundo das trevas. Não é vampiro no mundo das trevas. Pra mim já vira sangue fraco. Então 13ª, 12ª, 11ª são bem fraquinhos, bem ralinho o sangue. Já vai um sexta, quinta, quarta, é uns bichos já bem mais fortes. Vai diminuindo. Não é pela metade que vai caindo, tá? Não é um bagulho de radiação, mas não é o Half-Life, né? Mas ele vai diminuindo a potência do sangue. Então, por exemplo, o Caim vai transformar depois esses três que eu já citei, e esses três vão fazer os terceiras gerações, que são os famosos antediluvianos. Daí vai estar a Samita, vai estar Tzimisce, La Sombra, Toreador, Nosferatu, entre outros. É os bichão. Esses caras aí, esses terceiras gerações, são muito fortes, tá? Eles são basicamente divinos em nível de poder. Agora você pensa os segundas, agora você pensa Caim. Eu vou falar um pouco mais sobre os poderes de Caim daqui a pouco. Mas, como é que é feito o vampiro? O vampiro, aqui a transformação, é altamente inspirada em Anne Rice, que é o vampiro vai lá, drena totalmente o sangue do ser, matando ele, e vai lá e pinga, dá um ponto de sangue. O que é um ponto de sangue? É meio que uma coisa meio abstrata. Todo ser humano tem 5 pontos de sangue. Alguns falam que é litro, alguns falam que é quantidade. É assim, um rato tem 1 ponto de sangue, por exemplo. 1 ponto é meio ponto. Algo do tipo.
Então vocês veem que não tem assim uma quantidade muito certeira. O que importa aqui pra gente é que, dando este 1 ponto de sangue, desceu a goela, virou vampiro. Você sempre transforma, se você é um 11ª, você faz um 12ª. Você nunca vai fazer um 10ª. Ou você vai fazer um 13ª. É sempre 1 para baixo, sempre vai decaindo desse jeito. Vamos falar então dos segundas gerações, ou dos grandes segundas que nós temos notícias. Porque as histórias de transformações deles são bem interessantes para a gente entender o contexto Caim. A gente meio que fala dos dois ao mesmo tempo, já que são os filhos diretos dele. O primeiro então seria o próprio Enoque, que a gente já falou bastante. Uma coisa importante é que todos eles vão ter meio que um apelidinho, né? Um apelidinho carinhoso. Enoque, então, seria Enoque o Sábio. Enoque o Sábio, ele teria deixado, ele virou rei, ou já era rei de Ubar, falou assim pro Caim: pô, Caim, você é muito mais esperto, muito mais forte, muito mais lindo, muito mais gostoso do que eu. Por que você não vai lá e fica no trono? Aí Caim falou: ah, tá certo, vou lá então. E Caim fica no trono. Só que Enoque fica lá chavecando, falou: pô, Caim, transforma eu, nunca te pedi nada, te dei o trono. Lógico que o chaveco dele deve ser muito melhor do que o meu. E fica lá papapá na orelha do Caim, na orelha do Caim, na orelha do Caim, até que Caim fala: quer saber? Vou. Mas é muito importante, porque esse vou do Caim é assim: ele já tinha transformado os amantes, já estava com esse ressentimento, já tinha matado o irmão, já tinha sofrido as maldições. Ele já sabia de tudo. Enoque deve ter enchido muito o saco do Caim. E Caim tinha algum nível de respeito por Enoque. Porque senão falava: mano, sai daqui, mortal. Mas não foi o que aconteceu. Transformando então Enoque no 2ª geração. Ele não foi o primeiro 2ª geração, mas ele com certeza acho que é o mais importante. Porque Caim, primeiro, Enoque pede para ser transformado. Com isso, o Caim passa o dom dele para alguém que quer ser vampiro e vai utilizar do seu vampirismo por anos. De novo, tempo aqui é uma desgraça, não se sabe. Eu sei que vai passar muito tempo, porque Enoque vai se tornar a grande capital do mundo. Ok, só que aí isso também abre as portas pro quê? Pro resto. Pois agora Caim já estava mais suscetível a transformar outros em vampiros. E deixaria com que Enoque transformasse outros em vampiros, que são lá os Tercerona. Não foi muito tempo que foi transformado então Irad, ou Irad, que é Irad, o forte, que vai dar aí o grande general de Enoque, um dos grandes conquistadores, uma peça fundamental para todas as batalhas, para toda a organização de Enoque. Então a gente vai ter como base Enoque, o Sábio, Caim com seus poderes e seu conhecimento agrícola, e Irad como o grande deus da guerra, sabe? É o Kratos ou Kratos do negócio. Então tem essa base aí bem interessante, ficando com tudo para conseguir uma grande cidade. Mas falta uma 2ª geração. Nós temos então Zila, a Bela, e temos Caim, a fera. Brincadeira, é a Crone que vai ser a fera aqui. Seguinte, Zila, ela era uma mulher extremamente bonita, que o Caim falou: bonita, hein? Vou até bombar um sanguinho aqui. Só que Zila conseguia negar a Caim, o que é um fato extraordinário, um ser humano conseguir negar ao Pai Sombrio. E eu digo isso devido aos seus poderes, como por exemplo, presença, dominação, entre outros. Mas talvez não tenha naquela época. É meio estranho esse relato. O mais estranho fica ainda agora, porque para poder chegar na Zila, ele vai ter uma bruxa chamada de Crone. Quem é essa Crone? Alguns dizem que é Lilith, alguns dizem que é a Baba Yaga, assim, tem vários relatos. Tô aqui para falar não disso. Tem coisa que merece vídeo, eu tô passando por cima. E essa Crone, ela consegue fazer o laço de sangue em Caim. Essa história faz o menor sentido em alguns momentos. O que é o laço de sangue? O laço de sangue é quando um outro ser bebe o sangue do vampiro.
Ou seja, beber um pouquinho do sangue, esse sangue é viciante e pode ser que esse ser fique em laço de sangue. É como se fosse uma veneração, ver o vampiro como um ser extraordinário, como um deus. Ou nesse caso, a Crone fez isso com Caim. Ela era uma vampira? Não sei. Outros seres sobrenaturais fazem laço de sangue no mundo das trevas? Não sei. Pode ser que ela que tenha inventado esse negócio e passou essa habilidade para os vampiros? Pode ser. Mas ninguém sabe. Ok. Ela faz laço de sangue com Caim e Caim cai nesse negócio. E ele começa a servir a Crone, tanto dando para ele algumas crianças, quanto possivelmente outros serviços. Só que depois de 1 ano e 1 dia, muito específico, o laço acaba, era quebrado, ele não bebe mais o sangue. Nessa hora, eu transformo a Crone em vampira. Nessa hora o Caim fala, mano do céu. Ele vai lá e estaca ela e taca no sol, acabando com a Crone. É dizido que na Gehenna ela voltaria para ter vingança sobre as crias de Caim. Porém, o importante já estava importado, que era o conhecimento do laço de sangue. Ele então faz o laço de sangue e a Zila cai por ele, transformando a Zila, dando então a Zila a Bela. E assim são a história de como Caim transformou os seus 3 principais segundas gerações. Possivelmente tem mais segundas gerações, fora os amantes, fora a Crone que morreram. Tem outros que possivelmente são feitos, mas aí, de novo, muita especulação, não tem nem história nem nada. Uma outra coisa importante é que é destes segundas, teoricamente, que nascem todos os terceiras. Então, tem vários pontos, tipo, da Irad nasceria, então, tipo, os Bruhá, os Gangrel, e sei lá, mais alguns outros. Do Enoch seria, tipo, Ventrula, Sombra e os Capadócio. E por aí vai. Da Zila é Toreador, Nosferatu, sei lá, ou da Crone sairia o Nosferatu antes dela sair. Nosferatu seria meio à parte. É difícil, você vê que é meio difícil de saber quem é quem. A relação dos mortais e dos membros, dos vampiros e dos humanos. O Caim, ele tinha uma visão bem fixa sobre esse ponto. Ele era meio que joio e trigo, leite e nata, e entre outras analogias. Ele achava que os vampiros deveriam governar e os humanos deveriam obedecer. Ele tratava os humanos, depois de um tempo, como comida. Era assim, vocês estão aqui para me servir, ou para servir aos meus. Essa utopia entre vampiros e humanos nunca mais foi vista, talvez em algum outro momento aí de história em Roma, talvez. Chegou perto. E o que isso significa? Os vampiros, eles se utilizavam dos humanos, assim, mas eles eram brinquedos. Tinham festivais de beber sangue, que deixavam os humanos de ponta cabeça, cortavam o negócio, se debulhava em sangue, sangue pra lá, sangue pra cá, desgraça. Só que você vai ir contra esses bichos? Não tem como. O Caim, ele é considerado, no mundo das trevas, o vampiro mais poderoso. E eu vou dizer que possivelmente um dos seres na Terra mais poderosos. Aí quando já partir para outros níveis de existência, aí tudo bem. Mas na Terra, assim, Caim é um marco. Então não tem como você se rebelar contra ele. E é uma das histórias de vampiros que quem vai cuidar de Caim não são os humanos. E não tem essa rebeldia, vamos matar Caim. Não tinham o que fazer, porque para os humanos o que eles conheciam era uma terrinha ali e tal, Enoch, a primeira cidade começando. E eles viram essa cidadezinha ficando uma coisa gigantesca. Dito que o Caim governava da torre do trono de marfim, que era um andar, um prédio gigante para a época. E tudo era muito maravilhoso, era mítico, era assim, era a maior cidade do mundo. E os humanos, eles meio que falam, melhor agora do que antes, não é?
tá melhor pra gente. Ainda que a gente sirva, pode ser que a gente seja pego como era conseguido essas pessoas para esses banquetes, não se sabe. Alguns relatos dizem que eram conquistas de outras cidades que eles traziam. Alguns dizem que eram criminosos, tal, então, ou pessoas da rua. Então tem um certo nível de, pô, tá bom pra mim aqui, ainda que tenha essa chance, eu tenho que servir esses caras, tá confortável. E a gente fica confortável, é muito humano, é muito mundo das trevas também. Então, mas ele tinha essa visão. Até que uma coisa interessante, o Caim, ele tinha um carniçal. Tá, carniçal é um mortal, agora sim tem que ser um mortal, que bebe sangue do vampiro. Lembrando que para transformar tem que drenar todo o sangue e tomar um ponto de sangue. Um carniçal, ele tá vivo ainda e vai bebendo sangue durante algum tempo e se torna um carniçal. Carniçal, então, ele vai ser mais forte, mais rápido, pode viver basicamente para sempre com o sangue dos vampiros. Tá? E o Caim, ele falava que o carniçal é carniçal. Ou seja, o carniçal nunca vai ser transformado. Os Giovanni que não pegaram muito bem essa lição. Então, assim, ele tinha um carniçal que era o servo dele. Era meio que, sei lá, o braço direito. Não vou dizer que o braço direito possivelmente era mais o Enoch. Era meio que o cara que pegava o sapato dele. Ah, pega lá meu sapato, faz sei lá o quê, faz sei lá o quê. Era isso, era o capataz dele. E você vai mexer com um carniçal do Caim? Óbvio que não, você não é besta. Então ele tinha essa visão, mas esse carniçal nunca seria um vampiro e nunca seria um mortal. É bem interessante, ele tinha uma visão bem preto no branco. Nós aqui, eles lá, e é isso aí. Só que nem tudo são flores. Na verdade, nada são flores no mundo das trevas. É tipo a vida é uma caixinha de surpresas por Joseph Klimber. Tava tudo muito bem, muito legal. Só que os vampiros estavam começando a se espalhar, tá? Então Caim fez os três fizeram uma porrada, essa porrada possivelmente fez uma outra porrada, e a escalinha e o negócio foi indo. Os vampiros dominavam os mortais e ficava nessa tensão. Porém, sempre que tem uma pirâmide, alguém quer tirar. Só que isso é uma máxima do mundo dos vampiros, do mundo das trevas. Quem está acima de você sempre estará acima de você. O seu chefe nunca vai morrer, ele nunca vai se aposentar, nunca que vai abrir uma vaga de segunda geração. Então, esse bando de terceira aqui, eles nunca se tornariam segundas gerações. E os segundas gerações nunca se tornariam primeira. Só que essa escalada, as pessoas que têm ganância querem essa escalada. Cara, sou terceira, quero chegar no segunda. Os segundas, eles poderiam até ter essa ganância, mas não dava. Tinha um impedimento aqui. O primeira geração, o Caim, ele não somente era visto, mas demonstrável na época, para eles, que Caim era o ser máximo. Existem lendas que Caim poderia desligar os poderes dos vampiros. Então imagina só, você está lá, tá, eu sou vampirão, vou te enfrentar. Caim estala os dedos, você, ainda que vampiro, não tem acesso aos seus poderes. E além de ter todos os poderes dos outros vampiros, ele é apelão, ele não é feito, ele não é nivelado, ele não é balanceado para este mundo, tá? Caim não é balanceado para este mundo. Então os segundos ficavam meio que, tá, a gente tá confortável. O que eles tinham como ganância? Fazer outros vampiros para poder ficarem mais poderosos estruturalmente. Mas, quando eles faziam mais vampiros para poder ficarem mais poderosos, de forma estrutural, eles criaram um bando de vampiros que tinham para onde subir. Tinham segundas. Porque os segundas, apesar de poderosos, não eram Caim. E aí começa a tramóia, né? Começa a maldição lá do arcanjo falando que os filhos, uns lutariam contra os outros, que eles comeriam das cinzas e a terra seria amaldiçoada. E eles começam a tramar a morte dos segundas. Só que é muito difícil tramar a morte dos segundos, porque nas leis de Caim, assim, em todos os ciclos dos vampiros, isso é verdade. Matar mortal, F. Ao menos que esse mortal seja um carniçal, talvez tenha algum problema. Matar um outro vampiro, isso é um crime muito grave. Porque, afinal de contas, é normal em todas as sociedades.
Não. Ainda assim, entre os vampiros tem essa regra, e com Caim não era diferente. Então eles ficavam, como é que a gente vai finalizar esses caras sem finalizar esses caras? O que vai fazer? Como é que vai acontecer? E o Caim, querendo ou não, ele ajuda nesse ciclo. Tem uma passagem muito interessante, que ele ajuda a meio que... Nossa, que interessante isso. O Caim, ele pega as terceiras gerações, não segundas, já sabia que eles eram mais sangue no zóio, pega os terceira e vai com eles pro jardim da Lilith. E ele mata todos os filhos da Lilith com Lúcifer, mas mata todo mundo. Você vê que ele pôs na mesa ali, né? Ou seja, ele matou todos os filhos do Lilith com Lúcifer e vai embora. Aí ele fica possessa com ele. Teve uma vez que eu tava até perguntando, por que ele fez isso? Vingança, óbvio. Depois que eu me liguei, vingança. Alguém, acho que foi até o meu... quem jogava comigo, fala, Douglas, é vingança. Ele expulsou ele do paraíso depois dos arcanjos, e o arcanjo falou, toma ali então. E aí cria-se então esse conflito Lilith e Caim, que tem que ser melhor explorado algum dia aqui. Então tem toda essa base. Maravilha. Então eu acho que esse tipo de ato, Caim não fez isso sozinho e não fez isso uma vez, possivelmente, eu acho. Porque induziu os terceira à violência. Induziu os terceira a falar, olha só o que vocês podem fazer. Mas vocês não são eu. Mas a maldição bate a porta e acontece algo muito estranho. Na verdade é algo estranho, é algo bíblico. É chamado do dilúvio. Acontece o dilúvio. Cai água por todos os lugares, nem um pouquinho para beber. Essa água toda que cai arrasa o Caim. O Caim, ele fica o que eu vou chamar que seria hoje em dia de depressão. Ele vê que tudo que ele fez, a cidade que ele construiu vai para baixo da terra, os mortais que estavam sob o controle dele morrem, possivelmente os vampiros morrem no processo, não se é especificado, mas Caim fica muito deprê com tudo isso. Ele fica, e ele sabe que só tem uma pessoa que pode ter feito o dilúvio. Deus. Deus, o mesmo Deus que amaldiçoou ele pela primeira vez. O mesmo Deus que não aceitou a oferenda dele. O mesmo Deus que, sabe, é o avô dele, que expulsou os pais dele do paraíso. O mesmo Deus. Agora está mandando um dilúvio porque o sangue dele estava amaldiçoando a terra. E ele percebe que contra Deus, com Deus não se brinca. Foi isso que ele percebeu, não tem o que fazer. Ele pode sair desse buraco agora e daqui a 10 anos, 1000 anos, se eu continuar fazendo isso, Deus vai, sei lá, dar outro dilúvio, dar outra descarga no mundo. E ele se viu nessa inutilidade. Só que aí, a linha do tempo, para mim, é muito confusa, eu vou falar sincero. Eu não sei se os terceira arranjam uma brecha, matam os segundos, e aí vem o dilúvio, porque Deus falou, tá vendo? A minha maldição aí, toma ali água. Ou se foi, toma ali água, Caim fica lá paradão, e os terceiras veem a chance e matam os segundas. Eu sempre fico meio confuso nessa linha do tempo. Mas isso acontece. É importante, de novo, o importante é que todos esses fatos acontecem. Dilúvio e a morte dos segundas. Só que muito mais do que a morte dos segundas. Os segundas têm os seus poderes de Grayskull drenados. Quando um vampiro mata o outro e ele drena todo o sangue dele e a alma, vamos colocar assim, a essência vampírica, é uma coisa chamada de diablerie ou diablerie, diablar. E essa coisa, você suga os poderes do vampiro. E em alguns casos, muitos dos casos, na verdade, a geração. Aí vai ter regra que vai dizer uma coisa, vai ter gente que vai dizer outra, a lógica vai dizer uma terceira, cada um vai estar na tua. Mas como é de terceira para segunda, só tem um lugar para ir, para a segunda geração, né? Só que isso foi feito. Os terceiras diablerizaram os segundas. Quem virou segunda, quem não virou, se todo mundo virou segunda, não se sabe, fica no imaginário. Não tem essa coisa. E foram possivelmente a primeira vez que a Diablerie aconteceu. E Caim fica nessas.
os terceiras gerações até chamam o avô de volta, falam, pô, Caim, volta aí. O Caim fala, não, tô de boa. Caim, ele, depois disso, ele tem algumas aparições aqui, umas aparições lá, ele aparece no VTMB, se você quiser, tem até a minha gameplay completa aqui, meu detonado 100%. Mas assim, são coisas muito esporádicas, muito pequenas, que não é que não vale a pena contar, mas eu queria contar a história de Caim, a base, porque depois disso ele vai virar uma lenda, ele vai virar um mito. Sendo verdade ou não, ele se torna um mito. Ele se torna essa lenda dos vampiros, do primeiro vampiro. E toda essa história é de extremo interesse, pois até hoje se tem um secto muito grande do Sabá que segue as leis de Caim. Acreditam, é religioso o negócio, tipo Ave Caim, Ave Pai Sombrio. E tem outras, o True Black Hand, que também quer que volte os antediluvianos, tal. Toda uma parada para isso. Então, seja verdade ou não, os vampiros acreditam. E eu, nos meus mundos, no meu mundo, quando eu narro, eu tomo isso como verdade. Claro que o Caim não fica aparecendo todo momento nos meus jogos e tal, mas eu, na minha lore, vamos colocar assim, Caim é verdade. Eu sou cainita. Esse vídeo eu sabia que ia ficar longo. Eu tinha muita coisa para falar. E eu gostei muito de gravar. Eu acho que foi bem interessante fazer esse remaster nesse... Pra quem acompanha esse canal há muito tempo, primeiro, muito obrigado. Vocês são demais. E percebem que eu troco de estilo, vou trocando um pouquinho de estilo. Eu sempre gosto mais do meu último estilo. Esse último estilo que eu tô adotando, que é o mais difícil de gravar também, que é eu preciso meio que decorar todo o script, ver o que tá acontecendo e falar aqui com vocês as ideias. É mais trabalhoso de todos os métodos, mas é o que eu mais estou gostando pelo resultado final. Me dá uma liberdade maior para falar com vocês. E então eu falei, pô, acho que tá na hora de refazer alguns scripts, porque o canal tá batendo, acho que tem mais de um ano, sei lá, que é difícil falar qual é o negócio, porque tem quando eu comecei a lançar vídeo de novo, tem quando eu comecei a fazer sobre Anjos da Noite, e tem essa partezinha aqui. Então, mais de um ano de canal, com certeza. E acho legal isso, desse daqui, e fazer esse remakezinho pra vocês, porque eu acho que ficou bem melhor do que os vídeos que estão aqui passando. Eu deixei essa homenagem aí para esses vídeos. Tá bom? Beleza? Agradeço a todos. Deixo aqui, então, para pedir aquele like de novo, pedir aquele compartilhamento e vejo todo mundo aí na próxima.